é que nós que mexemos com o empreendedorismo, a gente tem visão das coisas, né? De criar, de inventar, a gente acaba se tornando um cientista. E quando ele falou carro da bênção, aí eu imaginei assim, poxa, já imaginou eu um dia, ou eu, ou um de vocês tiver um carro da bênção, uma Kombi, assim, cheio de o irmão aqui falou de carne, cheio de carne, cheio de feijão, arroz, e bater na casa assim do irmão, tá passando a necessidade. Varão, e as crianças olham assim, mãe, é o carro da bênção, igual o caminhão do Faustão, alguém já viu aqui? Aí, bater lá, é o carro da bênção, lá com o pastor de Jair, lá com a igreja dele, tá chegando aqui com as compras. Que bênção, né, pastor? Imagina, isso é visão, irmãos, a gente enxerga além, né? Como também eu não vejo só essa igreja aqui, né? Esse pedacinho aqui, eu vejo a igreja mais expandida para o lado, eu vejo ela maior, estou vendo que o pastor vai ter que comprar o terreno aqui do lado, estou vendo que ela vai ampliar, quer dizer, isso é visão. Quando nós temos visão, nós vemos algo maior. Por exemplo, eu estou sonhando, estou me vendo com a minha esposa e minha filha dentro de um cruzeiro. Quero passar 7 dias dentro de um cruzeiro. Aí às vezes eu entro na internet, estou viajando naquelas salas, aqueles compartimentos, né? É um sonho, é um desejo, cada um tem um sonho, né? Um propósito na sua vida. Ah, mas muitos não realizaram. Não realizaram, mas não quer dizer que você não vai realizar também. Tudo depende da sua fé. Agora, está tudo baseado aqui em Daniel. Daniel, capítulo 10, né, versículo 12. Mas nós vamos ler a partir do versículo 10 também. Daniel, capítulo 10, versículo 10. Que diz assim, Daniel é consolado. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram vida as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Um detalhe, irmão, por causa das tuas palavras. Nós devemos saber falar com Deus, senão ele não vem. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora, vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Porque a visão se refere aos dias ainda distantes. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma, como semelhante dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim, meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força nenhuma. Como, pois, pôde o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem, mas não era um homem. E me fortaleceu, e disse, não temas, homem muito amado. De novo chamou Daniel de amado. Pai seja contigo, ser forte. Ao falar ele comigo, eu fiquei fortalecido e disse, fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse, sabe por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia,
Amém? Amém, irmãos. Pode se sentar. Nós vemos que o tema, o versículo 12, diz: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Primeiro, Daniel se colocou na posição de humilhação, de descer, de se humilhar, de reconhecer que ele não era ninguém. Irmãos, vamos parar para analisar. Deus, ele é luz. Amém. Deus é santo. Deus é puro. A sua misericórdia é infinita. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. A santidade de Deus, ela é tão assim esplêndida e excelência, que se não fosse a misericórdia de Deus, jamais qualquer homem da humanidade ou mulher chegariam, a sua oração nem subiria aos céus, chegaria a Deus. Mas, quando nós se humilhamos, como a irmã que o pastor falou, está buscando 1 hora direto, 2 horas, 3 horas. Quando você se humilha, irmão, você desce mesmo, jejua, busca, pode observar uma coisa: o seu dia vai ser diferente. Pode observar isso. Agora, não olha não. 1 hora, olha aí, 5 minutos, 10 minutos. Fica 1 hora vendo TV Rede Globo. Não, eu não vou jejuar não. Eu vou ver aquela novela que eu gosto. Não, vou ver Wagner Montes. 3 horas mais ou menos o programa Wagner Montes, só de catástrofe e violência. É mentira? Quem aprende com o programa de Wagner Montes? Irmãos, eu falo isso porque de uns meses para cá eu comecei a mudar os meus hábitos. E comecei a mudar porque eu vi a diferença. Que quando você busca, mas você não vê o programa da televisão? Eu vejo o programa. Eu vejo o Rede Globo, eu vejo o Rede Record, eu vejo o Band, CNT, Rede TV, eu gosto de reportagem. Às vezes eu até acompanho, de repente passo lá o canal, aí passa uma propaganda de uma novela. Mas existe uma diferença de você agir como Daniel agia, como Ana agia, de buscar mais a presença de Deus. Quando nós buscamos a presença de Deus e esquecemos desse mundo, mas quando nós estamos nesse mundo, nós esquecemos a presença de Deus. Porque o propósito, a verdade seja dita, você tem 2 caminhos para seguir. Tudo na vida é assim, pastor. Ou você segue um ou segue outro. Tem como seguir 2 caminhos? Não tem como. Ou você segue um caminho ou você segue o outro. Está aí o caminho da paz e está aí o caminho da guerra. Você vai fazer escolha. Está aí o caminho da salvação e está aí o caminho da condenação. Você vai fazer escolha. Mas Daniel escolheu o quê? Agradar a Deus. E a palavra diz aqui que, olha como é que Deus fala com Daniel: muito amado. Ele não é só amado, ele é muito amado. Mas Deus faz acepção de pessoas. Muitas pessoas já me perguntaram isso, pastor. Deus faz acepção de pessoa. Por que Ana? Por que Maria? Por que Moisés? Primeiro,
Mas Deus tem propósitos e tem os seus planos. Aleluia. E os planos de Deus só Ele sabe. Às vezes a pessoa olha assim e fala: poxa, uma igreja lá no monte. Porque a igreja do pastor de Jair é lá no monte. Lá no Monte Timbi, lá em Campo Grande. E não na pista, na Rio São Paulo e na estrada de Santa Maria. Porque o plano que Deus tinha no pastor de Jair era aqui no monte. De repente, se fosse na estrada de Santa Maria, não ia ter ninguém, estaria até fechada, pastor. Então, os planos de Deus não são nossos planos. Mas aí, como é que eu vou saber qual é o plano de Deus na minha vida? Joelho no chão, jejum e oração. Irmãos, nós temos que buscar mais. Nós ouvimos aqui a irmã Eleusa falar que os dias são maus. Você liga a televisão, quem aqui já ouviu o rádio do Rio? Às vezes eu ouço. Eu ouço também. Irmãos, tem muita notícia boa. De cada 10 notícias, vamos botar aí 8, 7, é só catástrofe. E às vezes é uma coisa pior do que a outra. Vai perguntar a uma pessoa da mídia, sabe o que eles vão falar? O povo gosta de ver e de ouvir catástrofe. Mas aquele que busca, aquele que olha, ele sabe que está acontecendo isso tudo. Mas ele não está nem ligado. Ele não está nem aí. Ele está preocupado com a salvação dele. Ele está preocupado em agradar a Deus. Ele brinca com Deus. Em que sentido ele brinca? Senhor, eis-me aqui. Pai, eu te amo. Pai, eu quero sorrir para o Senhor. Eu quero te adorar. Eu quero glorificar o teu nome. Pai, eu vou dançar aqui para agradar o Senhor. Senhor, olha que maravilha. Eu estou aqui no monte vendo tudo isso que o Senhor criou. Ele pega uma intimidade com Deus. E aí Deus, ele prova ele para ver se realmente ele é fiel. Como uma certa vez um homem que ele desejou um filho e juntamente com aquele homem a sua filha falou: poxa pai, eu queria ter tanto irmão. E ali aquele homem foi, orou a Deus, falou com Deus e Deus falou: eu vou te dar um filho, eu vou abençoar a sua vida. Mas aí aquele pai falou: Senhor, que seja feita a sua vontade. Essa criança é sua também. E aí a mulher engravidou no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto, sexto, sétimo, oitavo mês, 15 dias. 8 meses e 15 dias ela sentiu aquela dor de parto que toda mulher sente. E de repente o neném ia nascer. E aí aquele pai correu e procurou um amigo, procurou ambulância, a ambulância não veio, um projeto do governo, da prefeitura, chamado Cegonha Carioca, e ele foi atrás do vizinho, e o vizinho trabalhava no teto, foi socorrer ele, levou até o hospital, e chegando lá no hospital Rocha Faria, até aqui próximo de nós, a criança nasceu. Vitor Miguel, nome abençoado. E aí aquela criança foi levada, colocada no braço da mãe e levada até a sala de parto, que ela nasceu na emergência, porque já estava chegando muito em cima da hora. E quando chegou lá foi maravilha, dia 27, dia 28 e dia 29, a médica chama os pais e fala: olha, seu filho tem um problema. Mas que problema? Se durante toda a gestação nada aconteceu, durante o pré-natal foi tudo legal, o que houve? O que aconteceu? Nós não sabemos, acreditamos que talvez tenha sido um coágulo, e ela demonstrou algo estranho, os pais desconfiaram, e aí o pai falou assim: mas eu posso fazer uma oração pelo meu filho? E a mãe já nervosa, chorando muito, e o pai foi lá orar o filho dele, levantou as mãos para os céus, colocou a mão na cabeça do filho, na incubadora, e falou: Senhor, através dessas mãos, muitos já foram curados, inclusive crianças. E falou assim: há uma semana atrás,
E hoje meu filho está aqui na incubadora, ele falando com Deus. Mas, Senhor, eu quero que o Senhor esqueça isso tudo e que seja feita a sua vontade, não a minha. E aí ele tirou as mãos daquela criança e andou mais ou menos uns 3 a 4 metros, e a médica já veio atrás daquele pai e falar: pai, o seu filho acabou de falecer. E aquela mãe desesperada, chorando, 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 e eles tirando tudo daquela criança, e de repente pega aquela criança e dá na mão da mãe, a mãe não aguentou e passou para o pai, e o pai pegou aquela criança, levantou para os céus e falou: Senhor, eu te agradeço pelos 3 dias de vida que eles tiveram. Glorificado seja o seu nome. E logo depois disso tudo, irmãos, passou 2 meses, aquele homem teve uma notícia, que um outro homem, que era o irmão dele, no domingo tinha doado todas as suas roupas. Na segunda, ele visitou toda a sua família. Na terça-feira, ele pediu para o filho caçula, Mateus, escreveu uma carta. Um homem de Deus, um pastor, Paulo Cavalcante, o nome dele, foi no Salomão, Felipe, Eliezer e Mateus, os 4 filhos. E ali aquele homem pediu ao seu filho e falou para o filho dele: papai vai entrar no quarto, vai orar a Deus e o Senhor vai levar ele. Ainda falou para a esposa dele, antes dela ir para o trabalho na parte da manhã: me dá um beijo que vai ser o seu último beijo. Ela falou: para de bobeira, Paulo. E ele entrou no quarto, orou a Deus e Deus levou ele. Assim foi. E o mais incrível, no dia do funeral, o filho mais velho desse pastor, que é o Salomão, ele estava glorificando a Deus como se nada tivesse acontecendo. Um jovem que já é presbítero da Assembleia de Deus lá em Irajá, é líder de louvor, e ali estava glorificando a Deus. Glória a Deus, aleluia. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que em todo tempo nós temos que estar orando. Aleluia. Nós oramos por bênçãos, mas nem sempre a bênção é como nós queremos. Glória a Deus. Às vezes acontecem coisas, situações na nossa vida, para que a gente entenda o propósito de Deus. Aleluia. Esse pai que estava no hospital Rocha Faria, que eu estou falando, sou eu. Foi o meu filho, Vitor Miguel. Ali está minha filha Vitória filmando. A minha esposa está lá atrás. Foi ela que desejou o irmão. E no dia do funeral ela chorava, chorava. Eu falava: minha filha, seu irmão está guardado, protegido e salvo. Aleluia. E nós estamos lutando pela nossa salvação. Glória a Deus, aleluia. Essa é a diferença. Ele já está garantido. E nós, irmãos, vou falar uma coisa para os irmãos. Nada disso abalou e abateu a minha fé com Deus. Teve pessoas que pensavam assim: agora essa família vai ser destruída e vai se separar. Porque já estou com 14 anos, vou fazer 14 anos de casamento com a minha esposa e 17 juntos. Vou falar uma coisa para os irmãos: uniu mais ainda a minha família. Aleluia. E essa passagem que o pastor pediu, eu vou falar para os irmãos. Depois que aconteceu isso, eu
ainda te ouve. Porque Ele nos ama muito. E nós temos que lutar. Nós não temos... Eu estava vindo no meio do caminho subindo e o pastor estava falando, pastor Marcos, não é? Não era o pastor Marcos? Que às vezes as pessoas julgam, né? Porque o homem está sendo... porque, irmãos, é nesse momento que ele errou que nós temos que orar por ele. Porque é nesse momento que lá no presídio agora, ele pode estar nesse momento de joelho dobrado e falando, Senhor, perdoe por tudo que eu fiz. Se eu fiz, porque até então, né, existem coisas e coisas que não estou provando totalmente. Mas independente se ele fez, Pedro negou Jesus 3 vezes. E negou mesmo. Não, você estava junto com Jesus. Eu pensei que não é ele. Nunca vi ele. E aí? Ele negou 3 vezes, irmãos. Pecado não existe pecadinho, pecadão não. É tudo igual. Para Deus é tudo igual. Ah, mas por que o bispo Macedo? Ah, mas por que o apóstolo Valdomiro? Ah, mas por que o R.R. Soares? Ah, mas por que o pastor Silas Malafaia? Irmãos, temos que orar por esses homens. Porque o dia que eles descerem de novo e falar, sabe uma coisa? Eu não sou nada. Vou orar pelo meu amigo bispo Macedo. Vou orar pelo meu amigo apóstolo Valdomiro. Irmãos, já imaginaram todas as igrejas unidas? Aleluia. Aleluia. Irmãos, é isso que o diabo não quer. Mas vai chegar esse dia, irmãos. Vai ver o grande avivamento mundial que é falado pelo pastor Marcos Feliciano. Vai chegar esse dia. Eu não sei se é a perseguição ou a pontinha da perseguição, mas vai chegar esse dia, irmãos. E aqui, Daniel, eu queria que uma pessoa lesse também lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12, 13, 14 e 15. Quem pode ler 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12, 13, 14 e 15. Vocês vão ver o que Deus ele falou com o rei Salomão. E Salomão, ele também teve Deus diante dele. Irmãos, são poucas as pessoas que Deus se apresenta e diz, estou aqui. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12, 13, 14 e 15. O varão para ler, pode ler. Segunda Crônica, capítulo 7, verso 12, 13, 14 e 15. De noite apareceu o Senhor a Salomão. Ele disse, ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, você ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, você enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se faz neste lugar. Amém, irmãos? Irmãos, se não tiver humilhação, Deus não vai ouvir. Se não tiver Senhor, eu sou pecador, eu sou falho. Aí se não tiver isso, irmãos, vai ter tornado, vai ter furacão, vai ter terremoto, vai ter tsunami, vai ter guerra. Se
Ele. Irmãos, quando nós oramos, vimos em Daniel e agora vimos em Salomão. E se for lá em Ana, vai ver também. Se for em Jeremias, vai ver também em Elias. Ele nem pedia a Deus. Elias, ele tinha uma intimidade tão tremenda com Deus que ele já determinava: se eu sou de Deus, que desça fogo do céu e consuma aqui até os 50 capitães. E o fogo. Ele não pedia nada a Deus, não. É como se Deus falasse para Elias: toma, você já tem um passaporte vitalício. Você não me pedir nada, não. É, pastor. Você tem intimidade, você é meu amigo. O que tu falar, eu sei que você não vai falar besteira. Aí entra aquelas palavras de Daniel, que diz aqui que Deus se agradou das palavras de Daniel. Jesus tem uma passagem lá em Mateus que ele fala que muitos não recebem porque não sabem pedir. Então, irmãos, eu tenho muito testemunho na minha vida, não vai dar para dar todos. Esse testemunho que eu dei foi de prova que eu passei, de cativeiro, e mesmo no cativeiro eu dei glória. E agora Deus está começando a clarear na minha vida. As bênçãos estão começando a vir, irmãos. Está começando a surgir várias bênçãos. A nossa vida, tem momento que Deus deixa você cair no cativeiro, para você orar mais, para você jejuar mais. Porque o cativeiro, se você for observar bem a caverna, ela te faz você se lapidar, se santificar. Você passa a buscar mais: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Aí Deus fala: porque nem isso você falava quando você estava bem. Senhor, por que botou em cima dessa cama? Poxa, porque você não orava, agora você está orando. Por isso que é bom orar, irmãos. Agora, aquele que está sempre orando, ele está preparado para qualquer situação. E quando aconteceu isso comigo, do meu filho Vitor, que eu glorifiquei a Deus, levantei ele para os céus e agradeci pelos 3 dias e não derramei uma lágrima. Quando eu terminei, a minha esposa falou: amor, você nem chorou? Você não está triste? Eu falei: amor, estou triste, mas estou mais feliz do que triste em saber que Ele está com a sua salvação garantida. Glória a Deus. Eu falei com ela: amor, você olha com os olhos carnais nesse momento, e na intimidade que eu tenho tido com Deus, Ele está me mostrando o espiritual. Aleluia. E quando você começa a orar, irmãos, nós lemos aqui uma passagem que Daniel estava entre tantos ali e só ele enxergava a glória de Deus. Aleluia. Há momentos que só você vê a glória de Deus. Quem aqui, por exemplo, já foi ao monte e viu uma árvore acesa? Quem aqui já foi ao monte e viu um anjo? Ah, eu já fui ao monte várias vezes e eu nunca vi nada. Irmãos, eu já vi muita coisa no monte. E que pessoas que estavam ao meu lado não viam. E quando eu desci, eu guardei em segredo, que Deus, tem coisas que Deus mostra só para o Senhor, pastor. Aleluia, glória a Deus. Tem coisas que nem minha esposa sabe, minha filha, ninguém sabe, é só ele, Deus. Aí Deus olha essa intimidade e vê: poxa, eu vou dar ele mais mistérios, vou mostrar ele mais coisas, para que ele veja a minha glória e me busque mais e tenha mais intimidade comigo. E tem umas coisas que eu quero passar para ele em particular, o que aconteceu com Daniel. Eu queria pedir a você que você ficasse de pé essa noite. Nós vamos orar falando de oração. Vamos orar a Deus neste momento. Irmãos, é muito bom orar. É muito bom orar, jejuar, glorificar a Deus. Isso nos fortalece espiritualmente. Aleluia. E quando você está orando, você está deixando, é claro que você tem que ter sabedoria, não deixar de fazer as coisas de casa, do seu trabalho, mas você pode estar orando até no seu trabalho, na hora de estar